Vou até o Corinthians ali na 4ª posição, 57, mas com um jogo a menos. Isso. Por que eu vou até o Corinthians? Porque no intervalo aqui, eu vi todos vocês fazendo contas e falando do Campeonato Brasileiro, que pode terminar no meio desta semana que está começando hoje. Improvável, mas pode. É improvável, é. Pô, a gente falava da preocupação que o Atlético tem que ter com a... no outro próximo sábado aí. Quando eu digo terminar o campeonato, matematicamente, claro, né? O Palmeiras ser campeão, claro que o campeonato continua. Não, terminar assim, o campeão ser conhecido oficialmente, né? Tudo indica e claro que deve ser o Palmeiras, é difícil ser alcançado, mas enfim, hoje ainda há perspectiva de Internacional, o Corinthians que tem um jogo a menos, né? Poder chegar ali, desde que o Palmeiras tivesse aí uma sequência final horrorosa. Só que assim, na matemática dá. Se o Palmeiras ganha do Atlético Paranaense, jogo que é na terça-feira, o Palmeiras vai a 74 pontos. Aí ele vai assistir na quarta-feira jogos de Corinthians e Internacional. Como vai ser o Furacão nesse jogo contra o Palmeiras? Vai ser um time, não sei se diferente de misto ou de reserva, mesmo porque o foco está todo... Vai ser o furaquinho. Tá todo... Uma brisa. O foco está na decisão, né? Não fala assim. Não é? Um vento, ventinho. Eu já vi um comentarista falar isso e eu fui fazer jogo em Curitiba e viraram o nosso carro de transmissão. Não, mas o pessoal vai entender, né? Porque o Furacão, óbvio que não vai, compreensivelmente, está com olhos para falar. Não vai ser o time principal. Não vai ser o time principal que decide... As pessoas podem não entender. Se elas não entenderem, vai ser porque não quiseram entender. Porque assim, não ser capaz de entender é difícil de acreditar. Sim, vai ser um time... Mas, enfim, o que não significa que o Palmeiras vai ganhar o jogo, porque vai ser o time reserva do Atlético, que acho que já fez frente até ao Flamengo, ao próprio Palmeiras. Ganhou do Palmeiras. Ganhou do Palmeiras. Não foi o time totalmente fora reserva? de casa. Aqui no Allianz. Ganhou fora de casa, exato. O time do Furacão. Uma das 2 derrotas do Palmeiras do Campeonato Brasileiro. Perdeu para o Ceará e para o Atlético Paranaense. Mas, acontecendo do Palmeiras ganhar o jogo, indo a 74 pontos, na quarta-feira jogam o Inter e Corinthians. Se o Inter não ganhar... Não exatamente. Hein? Não exatamente. Não, é quarta-feira. Quarta-feira, exatamente. Os dois. Só que os dois jogam em casa. O Inter recebe o Ceará. Se não vence, ele no máximo depois poderia chegar aos mesmos 74 pontos, mas não alcançaria mais o Palmeiras em número de vitórias. E o Corinthians, se também não vence, o máximo que chegaria é 73 pontos. Então, o Palmeiras, na quarta-feira, se acontecer esses 2 resultados favoráveis, 3 para ele, né? Primeiro ele precisa ganhar do Atlético Paranaense. E na quarta ele vai esperar. Se Corinthians e Inter perderem, ele vai comemorar, que a gente costuma brincar. Vencerem. Não vencer, a gente diz que vai então comemorar no sofá. Me falem né? dessa possibilidade, então, agora. Eu acho difícil. Eu já vou antecipar que eu acho difícil. Eu acho que não vai ser essa semana, não. Assim, eu não acho tão improvável, não. Por quê? Porque assim, Corinthians e Fluminense é um jogo pau a pau. Porque não era para você, o porquê é para o André. Tá. Porque o André falou, eu acho que não. Então, o porquê é para ele. Pode concluir. Não, assim, eu acho que Corinthians e Fluminense é um jogo pau a pau. Qualquer resultado é normal. A surpresa maior seria o Inter não vencer o Ceará, mas o Ceará está enforcado. Assim, o Ceará precisa muito vencer. Muito. O jogo é lá? O jogo é no Beira-Rio. Não, no Beira-Rio. Então, assim, é o mais improvável dos resultados que daria o título ao Palmeiras. Mas esse campeonato ele tem se mostrado... Tirando os jogos do Juventude e os jogos do Palmeiras, que você sabe que não vai perder, o Palmeiras não vai perder, os demais jogos, os resultados deles estão sempre acontecendo assim. Então, não é uma enorme probabilidade, mas eu não ficaria surpreso se acabasse essa semana, não. Lembrando que nessa conta o Corinthians tem 32 pontos, então a gente está colocando aquele jogo com o Goiás que não aconteceu, né? 32 jogos, né? 32 jogos, desculpa. Tem um jogo a menos para chegar nessa possibilidade aí de 73 e tal. Mas... De qualquer maneira, o campeonato que foi transformado pelo Palmeiras numa procissão chega já no momento em que a perspectiva do título está aí. Pode ser nesta quarta com o Palmeiras vendo a rodada pela televisão, o palmeirense vendo, né? E os jogadores também, o tal campeão no sofá, que os detratores dos pontos corridos acham que é um problema para o campeonato, você ser campeão sem jogar, depois de você ter feito 30 e tantas partidas. Você não estar jogando, você não estar em campo no dia em que você é o campeão é um problema. O campeonato é ruim. Eu acho que esse não vai ser o problema. Pois é, mas eu não acho que vai acontecer nesta semana. Dia de finados, feriado, 4 da tarde, Palmeiras e Fortaleza, o jogo do título.
Simultaneamente temos América e Inter. América brigando por Libertadores. Mais Não é um jogo provável, simples para o Inter vencer, como é provável o Inter vencer o Ceará em casa. Então, tudo indica, não sei nem se o Palmeiras realmente vai vencer o Atlético Paranaense. Mesmo desfalcado, o Furacão pode realmente dar trabalho. Sim. Então, como era mais ou menos previsto, imaginado pelas contas, o jogo em casa do Palmeiras com Fortaleza deve ser o jogo do título. Feriado. 2 de No novembro, Allianz Parque. No Allianz Parque. E entra o que a gente estava discutindo também do campeonato que o Fortaleza faz. Né? Se o jogo contra o Furacão, terça-feira, não é um jogo fácil, porque não existe jogo fácil, né? A menos que a gente discuta o que o Sopac também acabou de falar, né? O Palmeiras não perde. A questão é essa, o Palmeiras não perder. Mas o jogo contra o Fortaleza, na outra semana, que a gente vai deixar para discutir mais para frente também, não é um jogo simples. Não é um jogo fácil. É um time muito bem treinado, né? Um time que se recuperou bem demais na competição. Não é fácil para ninguém enfrentar o Fortaleza, sem dúvida. E eu estava vendo a entrada do Endrick. Será que a gente ainda vê nesse campeonato o Endrick começando uma partida como titular na equipe do Palmeiras? Quanto antes o Palmeiras for campeão, acho que sim. Mais provável é essa possibilidade, né? Porque mais à vontade fica o Abel para dar minutos ao Endrick sem que isso de alguma forma possa comprometer a questão competitiva. Não que vá comprometer, mas ela pode. Né? O Abel pode entender que é importante segurá-lo e eu concordo que ele pensa assim. Eu não acho que tenha que existir pressa alguma com o Endrick. O Palmeiras não tem que ter pressa de colocar o Endrick para jogar. O Palmeiras tem que colocar o Endrick para jogar o máximo de tempo possível dentro daquilo que o Abel entende que é melhor para o time e para o jogador. E se o Palmeiras for campeão com muita antecedência, ele vai jogar mais. E a chance dele fazer o seu primeiro gol nesse Campeonato Brasileiro acaba aumentando, porque agora essa é a expectativa. Quando vai ser o primeiro gol do Endrick? Qual vai ser o primeiro goleiro a sofrer o gol do Endrick? Ele deu uma assistência belíssima para o belíssimo gol do Dudu. O André, o Palmeiras está apostando na base mesmo para a próxima temporada também, porque o Abel chegou a dizer que vai ser no máximo 2 contratações, né? Se o cara que comanda esse elenco e que vai terminar 2022 tendo vencido todos os títulos aí que você pode projetar vencer, sempre se fala, mas o Mundial não dá para um time sul-americano projetar ganhar. Por mais megalomaníaca que seja a ideia de onde você pode... projeta assim. Onde você pode chegar, né? Eu acho que é uma situação em relação a equilíbrio, a desequilíbrio competitivo, que você vai lá e faz o seu melhor. E se acontecer, é maravilhoso. Mas você pode projetar ganhar os títulos aqui no Brasil e, evidentemente, a Libertadores. O Abel vai terminar 2022 com tudo isso entregue à sala de troféu do Palmeiras. E ele vai continuar para ganhar mais. Se ele fala, olha, nesse elenco eu preciso de 2 contratações e nós vamos continuar com o desenvolvimento de jogadores, ele está fazendo isso, ele está falando isso porque primeiro ele acredita nisso e depois porque ele sabe que não adianta ele querer que o Palmeiras contrate jogadores consagrados aí, mesmo porque o futebol que ele enxerga no dia a dia não acomoda esse tipo de coisa, né? Porque não tem medalhão no Palmeiras. E se houver algum esforço para a contratação, vai ser dentro de uma filosofia, dentro de uma ideia, dentro da necessidade, evidentemente, que o Abel entende. A gente falou sobre como o Rogério se pronuncia publicamente como treinador de São Paulo, como o Renato faz no Grêmio. O Abel é um cara que atingiu um tamanho no dia a dia do Palmeiras que evidentemente não permite que ele fale como um símbolo do clube. Embora quando ele for embora, na discussão sobre melhores treinadores, o lugar dele já está lá. O busto, muito provavelmente, estará lá. Mas ele não precisa se pronunciar dessa maneira, porque os resultados e o trabalho dele falam por si. Então, se ele está dizendo que está satisfeito com o que o Palmeiras tem, exceto um ou 2 investimentos, quem vai discutir com isso? Durante algum tempo se falou, o time do Palmeiras ele é mais focado, mais talhado para ganhar Copas, não para ganhar o Brasileiro. Está ganhando o Brasileiro aí com rodadas de antecedência. Ele conseguiu isso também. E quando se fala em contratações no time do Palmeiras, a comemoração do gol ali, o Vanderlan, era a base, né? Vanderlan, lateral, Danilo, volante e o Endrick, atacante. Então, são 3 garotos subindo da base. Para contratar jogadores para o time do Palmeiras de fora, quais são as posições que o Palmeiras pensaria hoje em buscar para preencher o seu elenco?
Ele Aí não depende deu de nenhuma saídas, dica, né? né? Porque também alguns jogadores... Scarpa. Então, a saída do Scarpa é um ponto. Alguém vai falar de centroavante, né? Aí, é que contratações foram feitas, né? Flaco Lopes, Merentiel, né? Merentiel, Flaco Lopes, Bruno Tabata, Atuesta. Rafael Navarro, o Atuesta, o Jailson, que machucou e vai ficar, e o Murilo. Dessas todas, quem jogou bem foi o Murilo, ponto. O Ender teve uma proposta, aparentemente, agora de 20 milhões de euros. O Palmeiras disse que não negocia. PSG. Seria o PSG. Qatar, né? Então, o grande reforço para o Palmeiras é a manutenção do seu elenco, né? Começa por aí. E aí eu acho que tem ponto, porque o Danilo, o que se fala é que janela agora de fim de ano, o Palmeiras pode vender o Danilo, né? O Rony, o Palmeiras recusou propostas do Rony, acertando renovação, que consequentemente aumenta a multa. Se chegar a proposta de novo na virada do ano, não duvido o Palmeiras negociar o jogador, né? Então, vai depender muito de quem sair. E me parece que nesse momento os jogadores podem sair. As propostas que vão chegar agora no fim do ano. Sim, mas ok, mas o que nós sabemos efetivamente é o Scarpa. Sim, que aí está fora. Scarpa. O Scarpa está fora. Então é para o meio. Para titular, Precisa de uma sim. contratação. Para time titular, sim. Porque só tem o Veiga, né? E para você contratar jogadores para ficar só no banco, só para completar elenco, como parte desses jogadores que foram contratados, eu prefiro que você pegue. E o Palmeiras tem uma base de excelência. Os jogadores da base do Palmeiras são muito bons. Tem gerações e gerações prontas para subir. Eu prefiro você trabalhar e dar minutos para esses caras. Por exemplo, o Palmeiras contratou o Jorge. O Jorge não consegue jogar. O Abel entendeu que é melhor o Vanderlan evoluir, desenvolver, do que você ficar gastando paciência com o Jorge. Eu acho que essa mentalidade, ela faz muito mais sentido. E aí você consegue concentrar o seu potencial de investimento maior. Você bota mais dinheirinho no pote e bota esse pote em quem vai te trazer um retorno técnico maior. Para mim faz muito sentido. E eu acho que ele tem paciência também. São vários os exemplos no próprio Palmeiras de jogadores que demoraram para entregar alguma O coisa. próprio Rony. Os Rony, gigantes. Veiga, Gustavo Scarpa, Zé Rafael. Rafael. Entendeu? Então, quando você faz essa lista aí, esses todos que vieram, só o Murilo foi bem, mas lá no dia a dia, eu não sei o que o Abel Ferreira está pensando. Poxa, será que o Atuesta o ano que vem já não é um Flaco outro? Lopes é muito novo. O Flaco Lopes é muito novo. E eu vou buscar Ele é já bom um outro jogador. centroavante, Ele é tá bom o jogador. Navarro. Não, então, enfim, dessa lista toda, como recentemente aconteceu isso, você citou, Zé Rafael, Gustavo Scarpa, o Veiga, vai embora, volta, não sei o quê, e de repente o cara vira quase que o melhor do Brasil, etc. Talvez nessa lista, que eu acho que também não foi escolhida por acaso, eles não foram buscar esses jogadores assim, traz um ali. São caras que foram estudados, têm critério e tal. Então, por isso que eu acho que ele fala em um ou outro só, em apostar na base e esperar também, ter paciência com Nesses esses caras aqui. O Scarpa? Então o Scarpa está certinho. Esses caras que eu trouxe aqui, não, a Atuesta não pode entrar aqui, que não é a mesma característica. Tá bom, eu vou trazer um cara aqui e vou esquentando os outros ainda, o Vanderlan da vida, e também esses todos que vieram agora nessa lista que se apresentou. Faz sentido. Então eu acho que não vai vender muita gente, né? E os que são mais velhos lá, você vai dizer, vai embora? Quem que é velho lá para ir embora? Os mais velhos não têm potencial. Eu não vejo um time europeu tirando o Gustavo Gomes do Palmeiras. Isso que eu falo. O Dudu não tem mercado. Não O vai Dudu sair, ficar. não tem A questão porquê. é Danilo, o Rony, que pode pedir Sim, os jovens, são jovens. O Rony com o mercado árabe. jovens. O Palmeiras tem feito um bom trabalho de se desfazer de alguns E o jogadores, Piquerez, né? que é um cara talhado Por pra idade, Europa, né? Felipe Melo, Jailson, goleiro, Patrick Tem o de Dudu, Paula, né? porque não tinha entregado alguma Tem o coisa. contrato do Dudu. O contrato do Dudu acaba no fim da temporada. Só tem uma coisa pra mim que pode tirar o Palmeiras da rota, porque assim, time que tá ganhando não se mexe, né? Em clube que não tá que tá ganhando não se mexe. O Palmeiras é muito bem resolvido administrativamente e na contratação de reforços, que é uma possível saída do Abel. Sim, seria uma transformação, uma nova era. Mesmo o Palmeiras muito bem administrado, com dinheiro para investir, com uma base poderosa hoje e tal, cheio de recursos, estádio maravilhoso, lotado, dinheiro, mas a saída do Abel seria uma ruptura. Então a gente vai ver o Abel agora mais uma vez citado aí entre os melhores técnicos do mundo em lista internacional. Temos uma Copa do Mundo. Não sei até que ponto ele possa ter um convite, ou de seleção, ou de clube europeu. Aí sim, uma eventual saída do Abel mudaria um pouco a rota. Perfeitamente. Vamos para o intervalo. É o Linha
O título do Brasileirão está cada vez mais perto do Palmeiras. Com o empate do Internacional contra o Coritiba, neste domingo no Couto Pereira, o Verdão pode ser campeão na próxima rodada. Para isso, o Palmeiras, 71 pontos, precisa vencer o Atlético, terça-feira, na Arena da Baixada, e contar com tropeços do mesmo Inter, com 61 pontos, diante do Ceará, quarta-feira, no Beira-Rio, e do Corinthians, com 57 pontos, frente ao Fluminense, também quarta, em Itaquera. Todos os jogos são às 21h45. Se esse cenário acontecer, o Palmeiras chegará a 74 pontos e não poderá ser mais alcançado, faltando 4 rodadas. O Inter teria condições de fazer no máximo os mesmos 74, mas perderia em número de vitórias, hoje 21-16, em favor do Alviverde. O Corinthians atingiria no máximo 73. Tem um jogo a mais por fazer, após o adiamento do duelo com o Goiás. A final da Libertadores, entre Atlético e Flamengo, no dia 29, pode ajudar o Palmeiras. A tendência é que o Atlético entre em campo nesta terça com uma equipe praticamente reserva, para preservar os atletas para a decisão. Depois do confronto no Paraná, o Palmeiras terá mais 4 jogos no Brasileirão. Fortaleza, casa, Cuiabá fora, América Mineiro casa e Internacional fora. Após o Ceará, o Inter pega América Mineiro fora, Atlético casa, São Paulo fora e Palmeiras casa. O Corinthians, em seguida, ao Fluminense, enfrenta Goiás fora, ainda sem data, Flamengo fora, Ceará casa, Curitiba fora e Atlético Mineiro casa.